para mim participar do canal Debate 40, pela importância do trabalho que está sendo realizado ao trazer temas da nossa contemporaneidade para a discussão. Eu agradeço, na figura de Tiago Stadler, todos os que se acham envolvidos nesse belíssimo e importante, muito importante, projeto. Eutanásia. É necessário, antes de mais nada, trazer aqui algumas conceitualizações, algumas precisões conceituais. Entende-se por eutanásia a conduta médica que apressa a morte de um paciente incurável e em terrível sofrimento. A eutanásia diferencia-se da ortotanásia e da distanásia. A ortotanásia consiste na suspensão dos meios medicamentosos para manter a vida de um paciente em coma. E a distanásia, por sua vez, consiste no emprego de todos os meios terapêuticos possíveis, ordinários e extraordinários, num paciente terminal. Na antiguidade greco-romana, importa lembrar que o direito de morrer estava garantido. Ou seja, doentes, enfermos, desesperançados podiam recorrer ao auxílio de outrem para morrerem. Com o cristianismo, surgiu a ideia da sacralidade da vida. A vida passou a ser vista como um bem inalienável, porque um bem concedido ao ser humano por Deus. Mais um passo. Na modernidade, as coisas se agravam porque, na verdade, com os tempos modernos, eu estou pensando aqui no século XVII, a partir do século XVII, fim do século XVI, século XVII, nós passamos a funcionar numa lógica dualista. Ou seja, na nossa sociedade, temos certo ou errado, verdadeiro ou falso, bem ou mal. E nesse contexto, então, se passou a pensar em saúde ou doença, vida ou morte. Ou seja, vida e morte se converteram em dois polos diferentes, distintos e antagônicos, como se fossem adversários. Eu me lembro de uma frase de um pensador francês do século XVII, o La Rochefoucauld. La Rochefoucauld dizia: não se pode olhar de frente nem o sol, nem a morte. Não se pode olhar de frente o sol porque ele turva a nossa visão. E não se pode olhar de frente a morte porque ele turva a nossa vida, no fim das contas. E assim nós vamos notando que, aos poucos, a morte ela se torna proibida e reprimida. Nós passamos de uma morte familiar da Idade Média, em que o morto, o defunto, era guardado pela família nas suas casas, e havia um velório longo até, para uma morte agora que ninguém quer ver, ninguém quer fazer contato com ela. O historiador francês Philippe Ariès trata desse tema, trata com brilhantismo desse tema, mostrando justamente essa passagem na concepção da morte no Ocidente. De uma morte familiar, enfim, que fazia parte da vida cotidiana, para uma morte agora proibida, reprimida, escondida e assim por diante. Mas há uma outra maneira de pensar, e agora eu trago um filósofo que me é muito caro, que é Nietzsche. Para Nietzsche, vida e morte não se opõem, como saúde e doença tampouco se opõem. É fato, se nós pensarmos bem, nós vamos notar que, quando acordamos pela manhã, o nosso corpo já não é o mesmo da noite anterior. Por quê? Porque todas as células, elas, com exceção das células nervosas, elas desaparecem, elas morrem e são substituídas por novas células. Então, desse ponto de vista, voltando a Nietzsche, Nietzsche dirá que a nossa vida, como toda a vida, é uma morte perpétua. Ou então,
que a vida vive sempre às expensas de outra vida. Ou seja, é necessário que células morram para que outras surjam. Estamos muito distantes daquela ideia de que, de um lado, temos a vida, de outro lado, temos a morte. Vida e morte comparecem juntas no nosso cotidiano. E saúde e doença igualmente. Porque a doença não é o oposto da saúde. A doença pode, inclusive, vir a constituir a saúde. Basta nós pensarmos, não é, num grande desafio que a doença traz para o ser humano. Um desafio tal que, por vezes, com ela, o ser humano se fortalece, se torna maior, encontra um sentido mais verdadeiro para a sua própria vida. Mas vamos adotar aqui a perspectiva anterior, tomar a vida como um bem supremo. Voltemos aqui à ideia da sacralidade da vida, e tomar a vida como um bem supremo significa a vida acima de tudo. Portanto, se nós partirmos dessa ideia, desse pressuposto, a vida a todo custo, a vida acima de tudo, então nós vamos rejeitar de uma vez por todas a eutanásia e vamos nos aproximar da distanásia. Na nossa sociedade, a eutanásia, lembrando, essa conduta médica que apressa a morte de um paciente incurável e em terrível sofrimento, a eutanásia é considerada um crime. Ela é tida como um homicídio. Um médico que ajudasse um doente terminal a morrer seria condenado. A ortotanásia, lembrando aqui, que essa suspensão dos meios medicamentosos para manter a vida de um paciente em coma, pode eventualmente ser aceita e tolerada, dependendo das circunstâncias. E a distanásia, que é o emprego de todos os meios terapêuticos, ordinários e extraordinários, num paciente terminal, essa distanásia é plenamente aceita. Plenamente aceita. Então, ao tomarmos a vida como um bem supremo, nós recusamos a eutanásia e nos colocamos ao lado da distanásia. Mas aqui vale a pena nós começarmos a questionar a nossa sociedade, não é? Que toma a vida como um bem supremo, mas admite, cá entre nós, em outros países é mais grave ainda, há as guerras, a pena de morte, mas cá entre nós admite ações de extermínio, admite a legítima defesa, e daí por diante. Então, esta ideia de que a vida é um bem supremo, parece que ela não se aplica a todos, ela se aplica apenas a alguns. Os defensores da eutanásia invocam o argumento da autonomia. Eles dizem que o ser humano, ele é dono do próprio corpo, da própria vida. Cabe a ele definir, cabe a ele decidir se ele quer efetivamente se submeter a uma carga de sofrimento extremamente grande, sabendo que é incurável. Cabe ao ser humano, em outras palavras, decidir se ele quer prolongar a sua morte ou não. Porque, enfim, sendo um paciente incurável e vítima de sofrimentos terríveis, recorrer a tratamentos medicamentosos, a tratamentos terapêuticos, é apenas para prolongar o processo de morte. Bem, os que são contrários à eutanásia vão dizer que há uma diferença entre morrer e matar. Morrer é uma coisa, mas já que este paciente terminal não tem condições de morrer sem o auxílio de outrem, portanto, sem o auxílio médico, o médico estaria aí cometendo um homicídio, ele estaria matando. Mas em relação a esse ponto, nós poderíamos também trazer uma outra distinção. É a diferença entre viver e sobreviver. Viver significa... O que significa viver? Manter as funções vitais? Manter o coração funcionando, o cérebro funcionando, em parte,
por vezes, ou é ter um pleno domínio de si mesmo, do corpo e de todas as suas capacidades e potencialidades? É que, de uns tempos para cá, falando aqui um tanto desta diferença entre viver e sobreviver, nós nos lembramos que a questão da qualidade de vida, ela entrou em cena há algumas décadas. Ela entrou em cena por volta dos anos de 1970. Mas aí ocorreu algo muito curioso, porque foi exatamente nesse momento em que se começou a falar na qualidade de vida, nesse momento que a medicina de ponta passou da esfera pública para a esfera privada. Se anteriormente eram os hospitais beneficentes que desenvolviam as pesquisas em relação à saúde, mas mais do que isso, não se trata apenas da pesquisa, se trata muito mais em aplicar meios terapêuticos de ponta. Agora, nos hospitais públicos, dificilmente nós vamos encontrar os instrumentos necessários para levar adiante tratamentos terapêuticos de ponta. Quem faz isso são os hospitais ou a rede hospitalar ligada às empresas de saúde. Portanto, houve essa migração da saúde pública, né, para o domínio privado. Empresas de saúde que, claro, têm as suas ações na Bolsa de Valores, nós sabemos disso. E isto fez com que essa separação entre vida e morte se tornasse ainda mais flagrante, porque se passou a considerar o moribundo um malogro, um fracasso. Então é necessário envidar todos os esforços para mantê-lo vivo, não importa o custo do tratamento. Afinal, estamos falando de empresas de saúde. Portanto, em primeiríssimo lugar, se coloca agora o sucesso da cura. É claro que o sucesso da cura traz consigo também a possibilidade de tomar o paciente como não só um caso clínico, mas também como um caso rentável. E empregar tratamentos fúteis, a palavra é essa mesma, né? Enfim, ela precisa tratamentos fúteis, tratamentos que não servem a grande coisa, para manter o paciente como fonte de lucro. Portanto, de um certo ponto de vista, nós podemos dizer que a idolatria da vida, ela nada mais é do que a cultura da morte. Cultura da morte no sentido de fazer com que a morte seja prolongada até o limite, mas cultura da morte também, se nós pensarmos de outra perspectiva, que a idolatria da vida tem como consequência essa recusa dos casos terminais e que, portanto, tem a recusa dos mais velhos, que ficam amontoados aí em clínicas. Pior que isso, cultura da morte, porque condena uma parte considerável da nossa população, na nossa sociedade, a não ter uma vida digna, uma vez que uma parte considerável da nossa população no Brasil hoje se encontra abaixo da linha da pobreza.